Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho um desafio muito grande aqui, porque eu tenho uma missão para cumprir com vocês, para compartilhar a palavra de hoje, uma missão muito clara. No final, eu vou fazer um convite, um encorajamento para vocês, por conta do nosso culto maravilhoso, e glória a Deus por isso. Eu tenho menos tempo do que eu imaginei, então eu vou tentar ser o mais rápido, no sentido de aproveitar bem o nosso tempo. E eu vou pedir paciência para vocês. Talvez, se a gente passar um pouquinho do horário, eu vou pedir muita paciência. Se você é adolescente, é jovem, seu pai, sua mãe vem te buscar, já manda uma mensagem falando que talvez atrase alguns minutinhos, mas eu gostaria muito de compartilhar algo no seu coração. E eu queria começar contando uma história que está na Bíblia, que fala de um rei. O nome dele é rei Josias. E esse rei, ele vivia durante um tempo onde existia uma monarquia no reino de Judá. E se você sabe como funciona a monarquia, quando o pai morre, o filho assume. Só que quando o pai de Josias morreu, ele tinha 8 anos. Mas ele assume o trono e se torna rei. A questão é que quando você tem 8 anos, você não tem muita noção do que você está fazendo. Muito menos, você lidar com um reino, ser rei de um reino. Então, algumas pessoas assumem essas funções para ele, essas funções administrativas, de governar aquela nação. Essas pessoas que assumem essa função não estão muito preocupadas sobre mudar a situação da nação de Judá. O reino de Judá, nesse período, estava vivendo um tempo de um distanciamento de Deus muito grande. E essas pessoas que assumem esse período não estão preocupadas em mudar essa situação. Mas ao longo do tempo, Josias ele vai crescendo. Quando ele atinge uma idade, por mais ou menos ali 26 anos, ele começa aí sim a assumir essa função de rei e a reinar sobre o reino de Judá. E aí ele dá uma ordem. E você vai abrir comigo lá em 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. E nós vamos ver que ordem é essa que o rei Josias dá a um grupo de pessoas, a alguns servos que ele tinha, para fazer uma determinada ação. 2 Reis, versículo 22 diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Então o rei Josias, com 26 anos mais ou menos, olha para esse secretário chamado Safã e fala para ele o seguinte: olha, vai lá no templo, pega o dinheiro que eles recolheram das ofertas, entregue aos pedreiros, trabalhadores, para eles reformarem o templo. Então faz isso, um trabalho simples, algo muito tranquilo, que eles estavam acostumados a fazer. Mas olha só o que diz o versículo 7. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Aí o versículo 8 diz: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Então, quando o rei Josias pede a esse secretário dele para ir recolher a oferta no templo, ele foi. E quando eles estavam fazendo esse recolhimento, em algum momento ali de uma organização mesmo do espaço, o sumo sacerdote Ilquias encontra um livro da lei. Não um livro, mas o livro da lei. É como se ele estivesse arrumando as coisas em cima de uma estante, em cima da escrivaninha dele, e falasse: opa, esqueci que esse livro estava aqui. Esqueci que tinha esse livro aqui, olha só, escondido aqui, deixado de lado nesse cantinho. Olha, por acaso eu encontrei, olha só, o livro da lei está aqui. Deu para o secretário. E aí eles estão diante de uma situação que aparentemente no texto parece uma situação assim, ok. Só que esse livro encontrado pelo sumo sacerdote que entrega esse secretário do rei, não era qualquer livro, como eu falei.
Se vocês conhecem a história do reino de Israel, vocês sabem que toda a história de uma nação é em volta desse livro. Quando a gente vê o povo saindo do Egito, se estabelecendo no deserto, Moisés sobe no monte e Deus revela para esse povo as diretrizes, as leis, como esse povo deveria viver. Então esse povo não era qualquer povo, esse povo era o povo do livro. Esse povo revelava a identidade esse livro revelava a identidade desse povo. Uma aliança que Deus fez, e ali tinha as próprias palavras de Deus para esse povo. Então não era simplesmente um livro deixado de canto que a pessoa esqueceu de ler. Era a peça mais importante desse povo. E esse livro estava perdido dentro do próprio templo. Chega a ser cômico isso. A peça religiosa, espiritual, social mais importante de um povo perdido dentro do próprio templo que eles haviam construído. É até engraçado. Isso é interessante porque esse livro é um livro que deveria estar sendo aplicado. É um livro que esse povo do livro deveria estar lendo dia e noite, olhando sobre como Deus queria direcionar a vida deles, decidir a vida deles, viver a vida deles. E esse livro deveria ser a base para que tudo que eles fossem fazer da vida deles, esse livro lhe daria a informação ou a direção. Então, tudo sobre sociedade, sobre família, sobre as assembleias que eles faziam, se juntavam para tomar decisões. Então o dia a dia deles era baseado nesse livro. E parece que em algum momento da história deles, eles se esqueceram de olhar para esse livro. Porque esse sumo sacerdote olhou e falou: achei um livro aqui. Olha só, um livro. Sem a menor importância de entender o que aquele livro significava. Dentro da própria igreja, o livro estava perdido. E nessa época aqui, não era porque as pessoas eram ignorantes sobre a palavra de Deus, porque nessa mesma época a gente tinha o profeta Sofonias, Jeremias e o profeta Abacuque sendo voz de Deus para ministrar ao povo. Então, o que estava acontecendo é que Deus continuava falando com esse povo, que era o povo de Deus, mas eles se desconectaram da palavra escrita de Deus. Eles ouviam a palavra por meio dos profetas, mas a palavra de Deus escrita, eles deixaram de lado. Eles se esqueceram, nem sabia que existia um livro, sendo que eles são o povo do livro. Sendo que toda a vida deles está sendo direcionada por esse livro. E aí olha o que diz o versículo 29 ainda nesse mesmo capítulo. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos, olha só, ele não entendia nada sobre esse livro, tanto que a primeira coisa que ele fala não é sobre o livro. Ele vai dizer: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. Aqui terminou a frase dele, era isso que eu tinha para informar. Como se nada importante tivesse acontecido, a não ser a missão que ele tinha ido fazer, que era a questão de recolher as ofertas para reformar o templo. Aí no versículo 10, olha só. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Tipo assim, é como se ele estivesse falando e ele terminou o que ele tinha para dizer e falou: tem mais uma coisa que eu esqueci, a gente achou um livro. Tamanha o desprezo que eles tinham por esse livro. Assim, ainda no versículo 10, o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei Josias foi o único que entendeu a situação aqui. Quando ele olhou para o que estava acontecendo, a gente vê uma expressão que a gente encontra em vários momentos da Bíblia, que é esse sinal de quebrantamento. A pessoa está tão desesperada que a forma física dela expressar isso é literalmente ela rasgar as vestes dela para mostrar o desespero que estava no coração. Esse era o desespero. E aí, pulando alguns versículos para frente, o versículo 13 diz: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Isso aqui é o rei falando acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Aí olha só o que ele vai dizer, presta atenção. Pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele estava escrito a nosso respeito. Um livro que tinha tudo escrito a respeito desse povo. Os antepassados do rei Josias, gerações e gerações, nem sequer sabiam que esse livro existia. Já não li esse livro, perderam o livro, não fez diferença nenhuma para a vida deles,
E eles nem sabiam que esse livro existia. E aí o rei Josias, ele entende o desespero que ele está. Um comentarista, Sanches Cetina, ele diz o seguinte sobre esse texto aqui: para o autor do texto, é a descoberta da palavra de Deus, sua leitura e seu estudo, que provoca a mudança na vida de Josias e do povo daquele templo. Qualquer outro elemento ou força reformadora que seja adicionada está fora do texto. Então, não teve ali no rei Josias uma revelação sobrenatural. Alguém surgiu nos céus e apareceu para Josias para falar sobre as coisas erradas que eles estavam cometendo. Não teve nenhuma experiência mística. Simplesmente foi lido o que já havia sido escrito. Não era nenhuma novidade. Simplesmente a palavra, ela foi expressada, ela foi falada. Só que a questão é que esse livro, essas palavras já tinham sido esquecidas há muito tempo. Já tinham sido deixados de lado. E aí quando você vai lá para o capítulo 23, olha só o que a palavra lida, a palavra escrita de Deus fez com o rei Josias. Capítulo 23, no versículo 1. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Imagina o tempo que demorou para reunir todo o povo. Josias, ele entendeu que era algo importante, que precisava ser lido e ouvido. Então ele falou, junta todo mundo. Pega todo mundo de Campo Grande, de uma ponta a outra. Vamos juntar aqui e vamos ler sobre esse livro. E ainda no versículo 2, para que todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens. Aí olha só a mudança que aconteceu aqui. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E quando você vai lendo, a partir do versículo 15, a gente começa a ver uma reforma que o rei Josias começa a fazer no templo, por causa da palavra ouvida, por causa da revelação que ele teve a partir da palavra. Quando ele olhou para a realidade daquela nação e tudo que estava acontecendo, e ele olhou para a palavra que ele tinha acabado de ouvir, ele viu que não fazia sentido nenhum do que estava acontecendo. Estava completamente desconectado daquilo que Deus estava pedindo para aquele povo. Então a primeira coisa que ele fez é, vamos juntar todo mundo precisa ouvir esse livro. Depois que todo mundo ouvir, a gente vai começar a colocar em prática o que o livro fala. Então pode tirar todas essas estátuas aí, que não pertencem a Deus. Pode expulsar todos os sacerdotes que não são do Senhor, porque a gente precisa voltar para o que a palavra está dizendo. E aí, o que acontece no versículo 21, pulando mais para frente? Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Ele está olhando para o livro da aliança e vendo que o livro da aliança fala sobre uma Páscoa, uma celebração que aquele povo deveria estar fazendo, porque eles foram libertos para viver uma vida debaixo de um Deus que ama eles, que deu leis para eles viverem. Aí ele olha para aquilo e fala, peraí, essa Páscoa aqui, eu olho para a nossa história, para os reis que passaram antes de mim, para os juízes, antes mesmo de ter rei, ninguém nem estava comemorando a Páscoa. Ninguém nem estava comemorando e celebrando o momento mais importante da nossa história como povo. Por quê? Porque eles nem estavam lendo no livro que precisavam comemorar a Páscoa. Há tanto tempo que esse livro tinha sido esquecido. Há tanto tempo que as pessoas não liam daquilo que era importante. A Páscoa era celebrada para eles se lembrarem do momento em que Deus livrou eles da escravidão e da morte. E eles eram um povo livre debaixo de um Deus que ama a vida deles, mas eles simplesmente estavam vivendo a vida deles, porque eles não liam mais o livro, não queriam mais saber do que estava escrito ali. É claro que hoje o livro da lei não é um livro
lá único, mas é a Bíblia que nós temos na mão. A pergunta, quando eu leio essa parte aqui e olho para a minha vida é: será que eu estou perdendo o livro estando na igreja? Porque hoje nunca foi tão fácil você ter uma Bíblia. Aqui no Brasil, pelo menos. Você pode escolher a capa, o tipo, a tradução, a cor, a fonte. Para os mais velhos, aquela fonte grande, né? Você pode ter um aplicativo. Você pode ter a Bíblia de várias formas. Você pode ter digital, em áudio. Mas o que significa perder o livro para a gente? Significa que a gente tem essa disponibilidade desse livro. E nós somos o povo do livro, assim como aquele povo era. Mas nós não lemos sobre esse livro. Nós temos a disponibilidade das nossas mãos muito mais do que naquela época. Naquela época tinha só um livro que precisava ser lido para a nação. E eu e você temos ele na palma da nossa mão. E nós negligenciamos exatamente como aquele povo. Eu acho de verdade que Deus vai cobrar muito mais de nós. Porque nós temos muito mais possibilidades do que aquele povo tinha. Nós estamos perdendo o livro, mesmo dentro do templo. Mesmo dentro da igreja, nós estamos perdendo o livro. E eu queria citar aqui rapidamente 3 coisas que fazem com que eu e você, a gente perca o livro. E quando a gente fala sobre perder o livro, eu não estou falando sobre só não ler a Bíblia, mas ler a Bíblia de forma errada. Isso também significa perder o livro das nossas vidas. Existem pelo menos 3 erros que muitos de nós cometemos, incluindo eu, quando a gente vê e olha para a Bíblia. A primeira coisa, sabe o que é? Que muitos de nós olham para a Bíblia e trata ela como um dicionário teológico. Então, eu estou vivendo a minha vida, mas em algum momento eu me deparo com uma questão teológica, com uma dúvida teológica, seja para eu tomar minhas próprias decisões, ou seja para eu dialogar com alguém, para eu argumentar com alguém, para eu ganhar a conversa com alguém. Aí o que eu faço? Eu consulto a Bíblia, para primeiro ver se eu tenho razão para ganhar minha conversa teológica, mas também para eu decidir sobre a minha vida. Então, eu olho para a Bíblia como essa consulta, onde lá eu tenho algumas informações que são importantes, de vez em quando eu visito elas, porque eu estou em dúvida sobre alguma questão importante, sobre decidir. E aí eu olho para a Bíblia, eu leio. Depois que isso está resolvido, aí eu esqueço o livro. Aí eu deixo ele de lado. Isso, até um certo ponto, é importante. A Bíblia é sim um livro teológico, mas é muito mais do que isso, gente. A Bíblia é esse livro para mudar a visão da minha realidade sobre a vida. A Bíblia é um livro que ela precisa mexer na minha mente para eu mudar como eu enxergo as coisas e como eu decido as coisas e como eu me relaciono com as coisas à minha volta. Isso vale tanto para a minha própria vida ou com as pessoas que estão à minha volta. A Bíblia, gente, é muito mais do que um livro de consulta teológica. É mais sobre um livro de meditação. E é claro que a meditação que nós conhecemos hoje é uma meditação meio zen, né, meio mística, mas não é sobre isso. É um livro de meditação que eu preciso estar o tempo todo olhando e lendo ele e meditando sobre as palavras escritas naquele livro. É claro que eu consulto ela sobre algumas coisas, mas é muito mais do que isso. A Bíblia nos dá a capacidade real de enxergar a vida como ela é. Se você não lê a Bíblia e se esqueceu do livro, você está enxergando a sua vida, as suas decisões, os seus relacionamentos, tudo embaçado, você não sabe ainda. O seu óculos está todo sujo, você não percebeu. A Bíblia, ela limpa a nossa visão. Ela clareia a nossa mente. A segunda coisa que muitos de nós fazemos, e esse aqui é um dos mais comuns, é tratar a Bíblia como um livro de instrução moral. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei se é certo ou errado, então eu vou para a Bíblia para validar. Se a Bíblia não fala, então eu posso fazer aquilo tranquilo. Se a Bíblia proíbe, eu não faço mais. Então olhar para a Bíblia como esse código de regra sobre como eu devo viver a minha vida. Sobre como eu tenho que fazer as coisas. Qual que é o problema disso? O problema é que, primeiro, isso está errado, ok? A Bíblia é muito mais do que isso. E segundo, depois que você decora o que é certo e errado, você não precisa mais ler. Porque você já está decorado. E aí você vira aquela pessoa moralista dentro da igreja que julga os outros sobre o que elas fazem. E julga a sua própria vida a partir disso, sobre o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas olhar para a Bíblia assim, gente, é simplificar esse livro. A primeira coisa que eu falei é que é uma literatura de meditação, mas mais do que isso, a Bíblia é uma literatura de sabedoria.
de sabedoria. E é uma sabedoria, não no sentido de que ali tem conhecimentos, e ali tem, obviamente, mas é um livro de sabedoria que transforma o meu caráter para eu viver uma vida mais sábia. Não é só sabedoria de conhecimento intelectual. É quando eu olho para a Escritura e eu entendo como essa Escritura funciona. E esse mesmo Espírito que soprou a Escritura para existir, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, sopra em mim aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo lido, para que eu seja transformado para viver aquilo. Então, essa é a consequência de quando eu leio a Bíblia da maneira correta. E a terceira e última forma que muitos de nós lidam com a Bíblia é ela ser aquela caixinha de promessas. Você que é mais novo, já deve ter visto essa caixinha provavelmente na casa da sua avó. Eu lembro, na casa da minha avó tinha aquela caixinha de promessas que você tirava só o versículo do dia. Tudo coloridinho assim. Alguém lembra disso? Se a gente tirasse um versículo não muito legal, a gente, opa, peguei sem querer, aí mudava, né? Aí pegava mais um para ser uma promessa para aquele dia, né? Um encorajamento para aquele dia. Então o que a gente faz? A gente utiliza a Bíblia como esse livro de autoajuda. Eu vou agora, eu preciso melhorar o meu dia, sabe? Eu preciso dar aquela energia, aquele gás. Então deixa eu abrir aqui algum texto, mas eu não vou para os textos mais difíceis, que eu sei que já vai ser confrontador. Então eu vou para aqueles mais legaisinhos, que aí eu vou me sentir melhor. E eu abro essa Bíblia, e aí sim, essa é uma palavra de Deus para a minha vida. Nossa, como eu estou renovado para agora viver a minha semana. Então muitos de nós lidam exatamente com a Bíblia dessa forma. Abre numa página aleatória para ler, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de estratégia de estudo mesmo, para poder olhar para a palavra e ser transformado por aquilo que está escrito. Então, qual que são o problema de todas essas três questões que eu falei? É que a Bíblia se torna algo utilitário para você. Ou seja, a Bíblia me é útil. Quando eu preciso, eu vou para a Bíblia. Então ela é um instrumento que me serve. Certo? No dia que eu estou bem, que eu estou tranquilo, que eu estou de boa, não me serve porque eu não preciso de ajuda, então eu não vou mais para a Bíblia. Mas no dia que eu estou precisando, aí sim, nossa, hoje eu preciso ler a Bíblia, eu não estou bem. E aí ela se torna esse instrumento, só que é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. A Bíblia não é algo útil para que você utilize da maneira que você quer como instrumento. É completamente contrário. A Bíblia quer chegar em você e transformar você para que você mude a sua vida. No livro Manso e Humilde, do autor Dan Ortlund, eu acho que eu falei certo, olha o que ele diz: é por isso que precisamos de uma Bíblia. A nossa tendência natural, espontânea, instintiva, é criar imagens distorcidas de Deus conforme as nossas predileções e não buscar relacionamento com Deus que a palavra revela. Então, quando eu lido de forma errada com a Bíblia, acontecem duas coisas: ou eu creio num Deus errado, ou eu creio num Deus certo, mas me relaciono com Ele de forma errada. Se eu não entendo o que a Bíblia é, ou eu construo um Deus na minha imaginação, que é um Deus só meu, que ninguém mais tem, porque eu só lido com a Bíblia como ela se fosse, me serve, ela é algo útil a mim, ou então eu até entendo quem é o Deus certo, mas eu me relaciono com Ele da forma errada. E aí eu vivo uma vida frustrada, uma vida em completa agonia, porque eu não entendo como Deus trabalha na história da minha vida, porque eu estou me relacionando com Ele da forma errada. E aí eu quero agora que você abra em 2 Timóteo. No capítulo 3, que nós vamos agora entender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia, afinal? O que é esse livro? E nós somos o povo do livro. O que é ele para a nossa vida de fato? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, a partir do versículo 14, capítulo 3. Você pode abrir. Diz o seguinte: Paulo está escrevendo a Timóteo aqui, ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, eu vou repetir, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só o que Paulo diz sobre o que é a Bíblia. Primeira coisa que ele começa dizendo no versículo 14: quanto a você, porém, permaneça. A palavra permanecer que Paulo está utilizando aqui é
habitar, é morar. Então ele está dizendo para Timóteo o seguinte, falar, olha, você tem que morar, você tem que construir uma casa, você tem que montar sua barraca nesse local. Que local é esse? Nas sagradas letras. Aqui Paulo obviamente está falando do Antigo Testamento. Ele está olhando para o Antigo Testamento, dizendo para Timóteo, fala, Timóteo, você tem que montar sua morada, você tem que habitar nas sagradas letras. O que é habitar, gente? É acordar e dormir e viver em cima daquilo ali. Então você precisa olhar para o Antigo Testamento, que ele estava dizendo, e precisa morar nesse Antigo Testamento. Só que aí ele acrescenta uma coisa a mais no versículo 16, toda a Escritura. Paulo agora ele expande, e agora ele não está falando mais só do Novo Testamento, mas ele está falando das cartas que já circulavam nessa época. Nessa época a gente já tinha algumas cartas circulando. Então Paulo pega isso e fala, ó, não só o Antigo Testamento, mas essas cartas aqui, você precisa habitar, você precisa morar. E ele diz que toda Escritura é o quê? Inspirada. Toda a Escritura, cada ponto, cada vírgula, cada palavra é inspirada por Deus, literalmente soprada por Deus, para que essas palavras fossem escritas. E aqui, obviamente, não é que Deus chegou nas pessoas que estavam escrevendo a Bíblia, e aí soprou sobre elas se tornaram um robô, e elas começaram a criptografar a Bíblia ali. Não, Deus utilizou pessoas com temperamento diferentes, personalidades diferentes, mas de uma forma muito orgânica, mas completamente conduzidas pelo Espírito para registrar essas palavras que estão ali. Então toda a Bíblia é inspirada, é o próprio Deus soprando do Espírito dele para que aquelas palavras sejam escritas. E aí Paulo vai dizer o que a Bíblia faz com a gente. O que é esse livro? A primeira coisa que ele diz no texto é que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, ou seja, ela nos mostra a verdade. Ela mostra para você qual que é realmente a realidade. O que você está vivendo numa sombra, numa escuridão. Então a Bíblia nos revela qual que é a verdade. E a segunda coisa, depois que ela revelar a verdade, Paulo vai dizer, ela repreende. Então ela chega para você, te mostra qual é a verdade, e aí pega o seu coração de pecado e compara com a verdade e fala assim, ó, o que está errado aqui no seu coração em relação à verdade? É isso. Então ó, isso tudo está errado. Essa parte do seu coração, essa parte dos seus hábitos, essa parte do seu caráter, isso aqui está errado, porque a verdade é essa aqui. Então eu comparo o seu coração com essa verdade. E aí a outra coisa que ele vai dizer é que ele não só, obviamente, vai te mostrar o que está errado, mas ele vai corrigir o que está errado. Então ele chega, a palavra arranca o nosso coração, vê todo o nosso pecado, compara com a verdade e fala, ó, isso tudo está errado, mas a correção é essa. O caminho para você corrigir essas falhas no seu coração é essa. E ele finaliza dizendo que é a preparação da justiça. O que significa isso? Significa que a palavra não só nos mostra a verdade, não só repreende o que está errado, não só corrige o que está errado, mas ela nos capacita a viver da forma correta, através do Espírito. Então ela faz um trabalho completo, porque ela arranca o seu coração, compara com a verdade, mostra o que está errado, diz como corrigir e fala, ó, eu sei que você não vai conseguir viver assim da forma correta, por isso que o meu Espírito está sobre você, e agora eu vou te mostrar como você viver isso de forma justa, como justo sobre essa terra, como alguém que é íntegro naquilo que está escrito. Então quando a gente lê a Bíblia, gente, ela não só nos informa, ela não só dá uma notícia, uma informação, mas ela nos corrige. Ela nos confronta, mas depois ela nos corrige. Depois que ela nos corrigir, ela nos capacita a viver dessa forma. Desde que a gente faça o quê? Habite sobre a palavra. More na palavra. Porque se eu e você não morarmos nesse livro, a gente nunca vai saber qual é a verdade. Se a gente não sabe qual é a verdade, eu não sei o que está errado no meu coração. Se eu não sei o que está errado, eu não sei como corrigir. E muito menos como viver aquilo na prática. Então é muito importante que a gente habite. E aí no versículo 17, olha o que ele diz, esse é o propósito dessa correção de rota, para que o homem de Deus seja apto e plenamente separado para toda boa obra. Obviamente, quando ele fala sobre homem de Deus, ele não está dizendo um homem masculino, ele está dizendo qualquer crente, para que o crente seja apto, seja capaz e plenamente, ou seja, completo, preparado para toda boa obra. Então eu e você só vamos conseguir viver uma vida boa, cumprindo as obras do Senhor sobre nós, se eu e você habitarmos na palavra. Porque quando a gente habitar na palavra, ela vai olhar para o nosso coração, vai mostrar a verdade, vai repreender, vai corrigir, vai nos capacitar a viver dessa forma. Mas se a gente se esquecer do livro,
esse processo nunca vai nem começar. A gente nem vai sequer saber que existe esse processo para a gente mudar o nosso coração. No versículo 14, olha o que ele diz, Paulo para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo está dizendo que aprender e ter convicção são duas coisas diferentes. Aprender, você pode aprender. Eu leio para você um texto, você aprendeu aquele texto, você pode decorar. Se alguém te perguntar, você vai saber fazer, você vai saber falar. Mas convicção está relacionado com fé, com o convencimento do Espírito. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você habitar, não é para você decorar, não é para você pegar aquele conhecimento e saber sobre ele. É para que ele gere uma mudança no seu coração, para que o Espírito transforme o seu coração. E aí no versículo 15 ele diz: porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Tudo isso que acontece no nosso coração é para um objetivo só: para que a gente seja sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então toda essa mudança que eu faço quando eu habito na palavra tem um objetivo só, que primeiro é eu ser sábio para a minha salvação, e no final eu aponto para Cristo. Eu tenho mais fé em Cristo, e a fé aqui não está relacionada só com saber que Jesus existe, mas é confiar minha vida completamente a Ele, sabendo que cada passo que eu estou trilhando nessa terra é debaixo do plano de Deus para a minha vida. Eu só consigo chegar a essa altura de maturidade se eu estou habitando na palavra, se eu não estou me esquecendo do livro, se eu estou meditando nesse livro dia e noite. E quando a gente olha para a Bíblia, como Paulo está dizendo que isso aponta para Jesus, gente, do início de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo de Apocalipse, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. É uma literatura, gente, unificada, de mais de 40 autores, por 1.500 anos, todos eles escrevendo sobre uma pessoa: Jesus. Porque o objetivo dessa mudança toda é para que eu e você, a gente se pareça com quem Jesus é. Se pareça com quem Jesus é. Uma das coisas que acontecem quando eu e você nos convertemos, além da gente lidar de forma errada com a Bíblia, a gente tem dois perigos que a gente pode viver. O primeiro a gente já falou aqui, que é você ignorar o livro. Eu lembro de uma piada que um humorista lançou, e eu não sei quem é, dele conversar com um cristão, e aí ele dizer para o cristão, falar: você é crente? Sou e tal. Você já leu a Bíblia? Aí o crente virou para ele: não. Aí ele falou: mas você não é cristão, você não crê na Bíblia, esse não é o livro mais importante da sua vida? Você já leu? Não. Você vê, uma pessoa que não é crente, para ela não faz sentido isso. Para ela não faz sentido, e realmente não faz. Se a gente diz que a gente é o povo do livro, que o livro revela quem Deus é, que é a manifestação das palavras de Deus inspiradas, e que é ali que eu me relaciono com esse Deus que se encarnou, não faz sentido a gente não ler esse livro. Não faz sentido. Então o primeiro perigo que eu posso ter é ignorar esse livro. E aí, se eu ignoro esse livro, a minha vida acontece. A minha vida vai vivendo. E eu vou me distanciando, como o povo de Israel fez, cada vez mais de Deus. Mas um outro perigo que está lá em João 5, 39 e 40, não precisa abrir, diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Jesus está falando com os fariseus, ele está dizendo: olha só, vocês examinam as Escrituras, vocês pesquisam, vocês se aprofundam muito nas Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. Ele está dizendo assim: olha, vocês amam tanto esse livro, que vocês examinam cada pedaço desse livro, mas vocês acham que é ele que vai dar salvação. Só que ele continua dizendo: e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus estava olhando agora para o outro grupo, dessa vez um grupo que habitava nas Escrituras, mas eles estudavam de forma errada. Eles eram os maiores entendedores da Bíblia, os maiores examinadores, profundo cada detalhe do texto, mas eles achavam que por eles saberem lá todos os originais, todos os gregos, todos os hebraicos, cada contexto, quem escreveu o livro, isso ia salvar eles. Eles achavam que o conteúdo teológico ia salvar a vida deles, mas quando Jesus vira para eles e fala assim: olha, tudo isso fala sobre mim, e eu que sou o mais importante, vocês não querem vir a mim, porque vocês estão tão preocupados sobre ser conhecedores desse livro, que vocês se esqueceram de conhecer aquele de qual o livro fala.
Vocês esqueceram de conhecer aquele que toda essa história, essa narrativa vem falando. Então a gente pode fazer exatamente isso. E esses extremos que eu acabei de falar, eles acontecem desde sempre. Sabe quando começou isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, no versículo 16, quando uma serpente chega para Eva, e a primeira coisa que ela faz é distorcer o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha pronunciado. Porque olha o que Deus fala para Eva primeiro. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então Deus está dando uma ordem direta, uma ordem clara. Ó, você pode generosamente, eu estou deixando você comer de tudo, menos dessa árvore aqui. E aí, lá no capítulo 3, versículo 1, olha só o que a serpente faz. Foi isto mesmo que Deus disse? Ela está pegando a palavra de Deus e está falando: olha, você tem certeza do que foi dito? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então ela está distorcendo, porque Deus não falou nada disso. Então essa é a primeira coisa. Quando eu e você começamos a nos afastar de Deus, aí o diabo nos alcança e ele começa: olha, será mesmo que aquilo que você leu era verdade? Será mesmo que aquilo que você pensa sobre a sua vida, que Deus tem um plano? Que alguém morreu por você e você está salvo? Será mesmo que é isso? Tem certeza? E aí a segunda coisa que ela vai dizer é, no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então agora ela está distorcendo a verdade e está dizendo que não tem consequências. Então ela chega para a gente e diz o seguinte: olha, tem certeza que Deus falou isso? Porque eu acho que não vai acontecer nada de ruim. Acho que nada de mal vai acontecer com você. Ela está negando essas consequências. E por fim, no versículo 5, olha o que ela diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí ela finaliza dizendo: olha, na verdade, Deus tem algo misterioso que Ele não compartilhou com vocês. Então, eu acho que vocês deveriam ir por conta própria. Vai sozinho. Porque Deus está escondendo algo para vocês. Deus não revelou algo para vocês. Deus não está interessado em vocês. Então vive a sua vida. Constrói a sua própria história. Gente, é a mesma coisa até hoje. E aí a gente vê uma cena se repetindo igual. Exatamente igual. Só que agora a serpente se encontra com Jesus. Lá no deserto. E aí lá em Mateus 4... a gente vê Jesus se encontrando com o diabo, com a serpente, e ela faz a mesma estratégia. Ela começa a pegar as palavras de Deus, ela começa a distorcer, ela começa a mudar. Só que aí Jesus vira para a serpente, para o diabo e fala o seguinte: olha, está escrito. Está escrito. Jesus pega a palavra, que ele habitava na palavra, e ele usa a própria palavra para se defender contra aquelas setas que estavam vindo sobre a vida dele. Jesus conhecia a palavra. E talvez você se surpreenda, não sei se você sabe disso, mas estudar a Bíblia é uma disciplina espiritual. Normalmente as disciplinas mais espirituais que a gente conhece é orar, é jejuar, é adorar, é confessar pecado. E tudo isso é importante, isso faz parte da nossa vida. Mas estudar também é uma disciplina espiritual. Estudar a palavra, e quando eu digo estudar, gente, estou falando para você, eu vou fazer a leitura anual nesse ano. Benção se você fizer isso, tá bom? Você já está fazendo mais do que a maioria dos cristãos fazem. Mas não é só ler a palavra, é estudar. É sentar, abrir a palavra e você começar a pegar outros livros, outros textos, outras literaturas para te ajudar a entender o que está escrito ali, gente. Porque querendo ou não, o evangelho é muito simples. Jesus morreu por você, você pode sair da sua condenação, Ele pode entrar no seu coração, transformar a sua vida para sempre e você vai ter vida eterna, porque Ele morreu no seu lugar e ressuscitou, e nós vamos ressuscitar com Ele, desde que eu tenha fé na obra dEle e que o Espírito Santo faça a obra no meu coração. Esse é o evangelho. Agora, a Bíblia é sim um livro difícil. A Bíblia é um livro difícil. E você precisa sentar na cadeira e estudar. Como disciplina espiritual. Olha o que Jonas Madureira vai dizer no livro dele, Inteligência Humilhada. A fé não precisa morrer. Ela só precisa pensar. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. A razão não precisa morrer. Só precisa dobrar os joelhos. A sua inteligência, ela só precisa se render a Jesus. Mas você precisa dela. Você precisa dessa inteligência. Olha o que Richard Foster vai dizer no livro A Celebração da Disciplina. Muitos cristãos permanecem escravos. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui
é revelador, olha. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos e ansiedades simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. São assíduos aos cultos e dedicados no cumprimento dos seus deveres religiosos, mesmo assim não são transformados. Não me refiro aos que apenas seguem rotina da religião, mas os que estão sinceramente tentando adorar e obedecer a Jesus Cristo como Senhor. Podem gostar de cantar, oram no Espírito, vivem a obediência e até mesmo recebem visões e revelações divinas. Mas ainda assim, o teor da sua vida permanece inalterado. Ele está dizendo de pessoas que amam a Jesus, gente. Pessoas que vêm à igreja, vão no PGM. Mas a vida não muda, não é porque elas não têm uma vida religiosa de oração, mas porque elas não estudam a palavra, elas não habitam na palavra, elas não são transformadas por aquela palavra, o coração delas. Então, gente, o versículo, um dos mais conhecidos, João 8,32, que diz o seguinte: e conhecerão a verdade vos libertará. É um dos versículos mais conhecidos. Só que para a verdade me libertar, eu preciso conhecer ela. Eu preciso sentar, abrir a verdade que é a Bíblia e conhecer. Se eu conhecer, aí ela me liberta. Só saber, nossa, a verdade me libertará. Mas que verdade? Que verdade vai te libertar? Que parte da Bíblia vai libertar o seu coração pecaminoso? Você precisa conhecer. Gente, os momentos de emoção, eles são muito importantes. O choro no culto, dobrar de joelhos, sabe? A gente se colocar, botar uma música no nosso quarto, se quebrantar, gente. Tudo isso é importante. Deus usa essas emoções. Mas sabe o que vai transformar o seu coração para sempre e mudar a sua vida? É você habitar na palavra, gente. É a palavra de Deus que transforma o seu coração. É a palavra de Deus que vai exatamente. E aí agora você vai ler Hebreus 4:12, que diz o seguinte. Eu vou ler, não precisa abrir, presta atenção no que eu vou ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeira coisa, a palavra ela é viva. Ela é ativa. A palavra de Deus o tempo todo, ela está agindo sobre as nossas vidas. Ela não está ali parada. E aí você lê, e aí simplesmente, beleza, eu li aqui. Não. Ela está ativamente agindo sobre as nossas vidas. E ela é eficaz. Sabe o que quer dizer? Que ela tem efeito. Quando você lê e você habita na palavra e estuda a palavra, isso vai gerar transformação no seu coração. Você não tem como não, eu vou segurar aqui, eu não quero que seja transformado. Não. Se você sentar e ler a palavra, ela vai transformar o seu coração. Sabe por quê? Porque ela é eficaz. Ela é eficaz. E ele continua dizendo: e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos prestar contas. Então ele está dizendo agora que a palavra é essa espada que penetra no nosso coração e expõe as misérias do nosso coração, as feridas, os traumas, aquilo que a gente guarda e ninguém sabe sobre os nossos sentimentos, nossos desejos. A palavra ela expõe isso. Por quê? Porque quando eu habito na palavra, eu descubro qual é a verdade, e essa verdade confronta o meu coração sobre o que não é certo. Ele põe para fora a podridão que tem no meu coração do pecado. A palavra ela põe para fora, e isso dói mesmo. É como uma espada mesmo, entrando no seu corpo, cortando você, porque ela precisa expor isso. Você entende que se eu não habitar na palavra, isso que está no meu coração nunca vai ser exposto, nunca vai vir para fora, nunca vai ser transformado. Então é muito importante que a gente faça isso. E aí agora eu quero voltar para Josias. Como a gente começou a nossa história, 2 Reis, capítulo 23. E olha só o que o rei Josias vai nos falar. A gente já leu um pedaço desse texto. Diz o seguinte: então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se em seguir o Senhor e obedecer de todo o seu coração e toda a sua alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O que Josias fez? Ele convocou o povo para ler junto a palavra com ele. Isso quer dizer que você não pode estudar a palavra sozinho. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Se você estudar a palavra sozinho, você vai entender a partir do que você quer a palavra.
Então eu preciso fazer estudo da palavra e me encontrar com os meus irmãos em comunidade para a gente conversar sobre aquilo que está sendo estudado. Porque aí é na comunidade que eu estudo a palavra juntos que aquilo que realmente está sendo dito vai se alinhando. Porque eu não posso fazer isso sozinho, porque eu vou ter minhas próprias interpretações, meus próprios conceitos, eu vou definir minhas próprias coisas a partir do que eu estou lendo. Então eu preciso, muito mais do que estar presente na igreja, ceando, e no PGM em comunhão com meus irmãos, mas é habitando nas palavras e obedecendo a palavra junto com os meus irmãos. De forma prática, você chegar e você está fazendo alguma coisa, e aí seu irmão vira para você e fala, ué, mas por que você está agindo assim? Por que você está falando assim? Por que você está com esse comportamento? Aí você vai virar e falar, não, eu li na Bíblia que eu tenho que viver assim. Aí esse irmão vai falar, não, acho que a sua interpretação foi errada, é desse jeito. E aí em comunidade, vocês mutuamente se corrigem sobre aquilo que está sendo lido na palavra, para vocês viverem de forma correta. É por isso que estudar a Bíblia é sim uma disciplina sozinho, mas ela é uma disciplina comunitária também. Eu preciso fazer isso junto com os meus irmãos. E gente, ser disciplinado para estudar a Bíblia custa, ok? Custa, é claro que custa o seu tempo, a sua diversão, o seu entretenimento, o seu descanso. Só que essa obediência é o que vai transformar a sua vida. Você quer ser transformado, se parecer mais com Jesus e viver uma vida digna nessa terra? Você precisa habitar na palavra, você precisa estudar a Bíblia. E eu queria finalizar com um texto que está em Ezequiel 37. Olha o que diz o profeta Ezequiel lá no capítulo 37, versículo 1, diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Quando ele falou isso, quando ele disse, olha, ouçam a palavra do Senhor, foi quando aqueles ossos começaram a se juntar, foi quando começou a crescer tendão, começou a crescer músculo, aqueles ossos finalmente se transformaram em corpos de pessoas. E aí, quando eles se transformaram em corpos, o próprio Espírito foi soprado sobre eles e eles tiveram vida de novo. Mas todo o processo se iniciou quando eles ouviram o quê? A palavra do Senhor. Isso quer dizer que a Bíblia, gente, ela tem um poder de pegar você que está só osso, está só no pó, e fazer com que o Espírito seja soprado sobre você novamente. E você seja transformado de alguém que era só osso para alguém que tem vida nessa terra. A palavra do Senhor, ela tem poder de tirar você desse vale de ossos secos, transformar o seu coração em carne de novo, e você ter vida de novo sobre essa terra através do Espírito. Desde que o processo inicie com a palavra do Senhor, com a Bíblia, habitando na Bíblia, deixando com que ela alcance meu coração, revelando o que tem de ruim, mas corrigindo a minha rota e me dando capacidade de viver dessa forma. Mas eu preciso fazer o quê? Estudar. Eu preciso estudar a Bíblia. Não é um convite para que você participe mais das coisas da igreja. Amém se você participar. Mas é um convite para você entrar talvez numa profundidade de um relacionamento com Deus que você talvez nunca teve antes na sua vida, através do estudo da palavra. Gente, Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço muitas coisas que têm relação com as disciplinas, né? Algumas vezes eu quero, a maioria das vezes eu não quero. Por isso que chama disciplina. Mas o momento que Deus mais fala comigo e me corrige, fala que eu sou pecador, que eu preciso melhorar no meu relacionamento com a minha esposa, com a Mari, que eu preciso melhorar meu relacionamento com as pessoas que eu estou junto, que são os supervisores, é quando eu estou preparando o sermão. Quando eu estou ali me debruçando sobre a palavra, estudando a palavra, é quando o meu coração é exposto e fala: olha, a palavra pega o meu coração e fala: ó, tá vendo tudo isso aqui? Ó, essa é a verdade, isso aqui está tudo errado. Agora vamos corrigir? Vamos. Agora vamos viver dessa forma? Eu te capacito através do meu Espírito a viver dessa forma. Mas tudo começa com a palavra.